Beatriz que semana passada a gente falamos sobre o Parmênides e o Heráclito e ficou um pouco complexo, porque o Parmênides é um dos mais complexos pré-socráticos. Eu trouxe o texto para a gente ler hoje, a gente vai começar a ler agora aqui, e depois a gente vai partir para os outros três, que é o Zenão de Eleia, o Empédocles e o Demócrito. Então vamos ver aqui o texto. Na verdade, o que ficou da semana passada para a gente tentar compreender um pouco mais. Dá uma olhadinha e ver se vai chegar para vocês aí o texto. Que aí eu dou uma aumentada aqui se precisar. Vamos lá. Olha aqui, o Parmênides. O Parmênides é o camarada da identidade. Em filosofia, a gente fala da mesmidade. Isso quer dizer o quê? As coisas vão permanecer como são. E outra coisa, né? Quando ele fala o ser é e o não ser não é aquilo. A gente vai ver daqui a pouquinho no vídeo, né? O que não não existe. Eu não posso não posso dizer de nenhuma forma. Então vamos ver aqui no texto que ele vai dar uma explicada. Eu acho que vai simplificar um pouco mais a Beatriz se ela. Acho que vai contemplar a Beatriz aí e outros colegas também. Então, ó, identidades entre ser, pensar e dizer. Parmênides traz uma concepção grega na qual o pensar e o falar é o dizer o ser, é dizer o ser. Quem diz o que é, diz sobre a existência. Não se pode, ao dizer, referir-se ao que não é, ao que não existe, na concepção de Parmênides. Nesse sentido, dizer é produzir o ser. Né? Quando eu falo, eu estou botando em existência a coisa. Torna-se impossível, assim, afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário, para Parmênides, tá, gente? O ser é... Vou pegar só um minutinho. Aí. Vou voltar aqui. Então, torna-se impossível, assim, afirmar ao mesmo tempo uma coisa e o seu contrário. O ser é e não pode não ser. O ser é eterno, imóvel, indestrutível, na concepção de Parmênides. Não tem origem, nada pode haver antes dele ou depois dele. Obrigatoriamente, o ser é uno, indivisível, pois se houvesse outro ser, o que ele seria? E se dividisse, né, o que seriam as outras partes? Outros seres? Isso não é possível para Parmênides. O ser é uno, é uma coisa só. Além disso, o ser é também pleno, não admite o vazio, que é não ser. Então, para Parmênides, vazio é não ser. Não existe. Você não tem como nominar o não ser. Porque para Parmênides ele não existe. Opa, chegando gente aí. Vamos lá, vamos continuar aqui no texto. Então, o pessoal que está chegando aí, estou falando de Parmênides, hein, gente? Que ficou da semana passada, ficou uma lacuna. Está tentando aqui esclarecer um pouco mais. Em decorrência, né, disso, Parmênides se refere às aparências como fugazes, ilusões. Portanto, quem se concentra nas aparências não se concentra no ser, não se faz fiel ao ser, apenas ao movimento fora do ser, ao não ser. Assim como com Parmênides, o pensamento lógico se fortalece. O pensamento não suporta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, peraí. Só um minutinho. Aqui. O pensamento não suporta a contradição e precisa se livrar das amarras do conhecimento sensível e ilusório. A diferença entre Heráclito e Parmênides nos mostra os caminhos que fizeram nascer a filosofia. Os pensadores que vieram depois não podiam mais retroceder. Como articular o devir e o uno, a mudança e a permanência? Então, o Heráclito é o filósofo da mudança e o Parmênides é o filósofo da permanência. Como mostrar a ideia de que é verdadeiro tanto o que permanece idêntico a si, quanto a multiplicidade do movimento? Essa é a questão. O desenvolvimento do pensamento filosófico naturalista, a natureza, physis, né, tudo que está em nossa volta, passará a ser concebida não mais como unidade, mas como pluralidade. Então, são os pluralistas. Então, não sei se contemplou aí a Beatriz, né, se a Beatriz agora se esclarece um pouco mais da dúvida entre Heráclito e Parmênides. O que você achou aí, Beatriz? Fala. Agora dá para dividir melhor. Ficou mais claro, né?
Beleza, muito. Parmênides ele é complexo, né? Porque na verdade o que a gente o que nós estamos assistindo? A uma, vamos dizer assim, a gente pode dizer assim que seria vamos dizer assim, uma evolução, né? Mas é um desenvolvimento, né? Cada um desses filósofos vai pensar a realidade de uma forma diferente, mas a partir do que os outros pensaram. Então o Parmênides ele está contrapondo, está refutando o que Heráclito falou e está construindo uma nova maneira de ver a realidade. Então vamos lá para o nosso texto, que é agora o Zenão de Eleia. Vamos ver. Vou compartilhar com vocês o texto. Se por acaso esse texto fechar, eu vou continuar lendo no livro que está aqui do meu lado. Alguém quer falar? Não, eu tô só prestando atenção aqui mesmo. Ah, beleza. Opa, peraí. Deixa o microfone fechado, João. Ok. Isso, por causa do som. Eu estou aqui num lugar fechado justamente para não ter interferência sonora. Se bem que aqui em casa às vezes dá um som da sala. Estamos chegando aqui, ó, Zenão. Então, se por acaso fechar o texto, eu estou com o livro aqui do lado e continuo a leitura. Zenão, discípulo de Parmênides, olha aí, ó, um discípulo do outro, né? Zenão de Eleia elaborou argumentos para defender a doutrina do seu mestre. Pretendia demonstrar com eles que a própria noção de movimento era inviável e contraditória. Desses argumentos, talvez o mais célebre seja o paradoxo de Zenão, que se refere à corrida de Aquiles, herói grego, que segundo a mitologia era muito veloz, com uma tartaruga. Ele pode ser narrado da seguinte maneira. Aí ele vai construir lá a ideia dele. Se a tartaruga fosse dada vantagem por sua lentidão e ela saísse à frente de Aquiles, digamos 10 metros, ele rapidamente cobriria esse trecho. Nesse interim, porém, a tartaruga também teria se deslocado e já estaria um pouco mais adiante. B. Quando Aquiles percorresse essa nova distância entre ele e a tartaruga, ela, que continuaria se movendo, já estaria um pouco mais à frente. Quando ele outra vez cobrisse essa diferença, ela estaria adiante, e assim sucessivamente. Isso teoricamente, né? Por esse raciocínio, a tarefa de Aquiles se repetiria ao infinito, né? Tendo por base a hipótese de que o espaço pode ser dividido infinitamente, ou seja, ele nunca ultrapassaria a tartaruga e ela venceria a corrida. Né? A gente vai ver, vai constatar, né? A realidade empírica vai dizer outra coisa. Ora, na observação que fazemos do mundo por meio de nossos sentidos, é evidente que o argumento de Zenão não corresponde à realidade. Por isso é chamado de paradoxo, isto é, um raciocínio que parece correto e bem fundamentado, mas cujo resultado entra em contradição com a experiência do mundo real. Geralmente isso ocorre porque se trata, na verdade, de uma falácia, ou seja, um raciocínio logicamente equivocado que leva a uma conclusão errônea, com aparência de verdadeira. Mas enquanto não se sabe se existe e onde está a falácia, o que temos é um paradoxo. Os argumentos usados por Zenão demonstram as dificuldades pelas quais o pensamento racional passou para compreender conceitos como movimento, espaço, tempo, infinito, entre tantos outros. Aqui na verdade, como é que eu vou dizer? É um resumo, né? Vou passar para vocês o vídeo, 2 minutinhos do Zenão, para fixar isso aí que foi dito. Aqui, vamos lá, então. Deixa eu desligar aqui o meu microfone, senão. De Eleia, atual Ásia, na Itália, por volta de 489 a.C., mesmo lugar onde veio a falecer aproximadamente em 430 a.C. Sabemos muito pouco sobre a vida de Zenão de Eleia. O que chegou até nós, seus pensamentos, são poucos fragmentos encontrados nos diálogos platônicos, nos escritos de Diógenes e de Aristóteles. Zenão defendeu o ser único, contínuo e indivisível de Parmênides, contra o ser múltiplo, descontínuo e divisível dos pitagóricos. Com as ideias de seu mestre Parmênides, Zenão colocava a serviço seus conhecimentos lógicos. Seu método consistia na elaboração de paradoxos. Deste modo, não pretendia refutar diretamente as teses que combatia, mas sim mostrar os absurdos daquelas teses e, portanto, a sua falsidade. Acredita-se que Zenão tenha criado mais de 40 desses paradoxos.
todos contra a multiplicidade, a divisibilidade e o movimento do ser. E entre esses paradoxos mais famosos estão o paradoxo da dicotomia ou pluralidade. Imagine um objeto que está em um ponto A e quer atingir um ponto B. Para Zenão, este deslocamento é impossível, pois antes de atingir o ponto B, o objeto tem que atingir um ponto no meio do caminho entre A e B, isto é, um ponto C. Mas para atingir o ponto C, terá primeiro que atingir o meio do caminho entre A e C, isto é, um ponto D, e assim infinitamente. O paradoxo da flecha é imóvel. Imagine uma flecha que está em repouso, ocupando um espaço X. Imagine agora que atiremos essa flecha, colocando-a em voo, e ela continua ocupando o mesmo espaço que quando em repouso. Zenão então diz que se um objeto está em repouso quando ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, e essa flecha em voo ocupa um espaço igual às suas próprias dimensões, pois não se deforma ou se altera, logo a flecha em voo está em repouso. O paradoxo do Aquiles e da tartaruga. Imagine que o herói grego Aquiles e uma tartaruga vão puxar uma corrida. Mas temos uma vantagem à tartaruga, porque ela é mais lenta, e assim a corrida começa. Para Zenão, sempre que Aquiles alcançar o ponto ocupado antes pela tartaruga, ela já estará um pouquinho à frente. Acontece que se analisarmos momentos cada vez mais curtos, parando para observar, sempre que Aquiles chega ao ponto onde a tartaruga estava anteriormente, novamente a tartaruga terá andado um pouco mais, mesmo que uma distância mínima, estando assim sempre à frente de Aquiles, de modo que ele nunca a ultrapassará. Mas é claro que se nós analisarmos com base nos sentidos, o resultado será diferente. Aquiles passa a tartaruga sem demora. O problema desse paradoxo é que Zenão considera o tempo como uma constante. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um vídeo do canal Me Salva, que ele trata desse tema e soluciona esse paradoxo. E o que Zenão tenta exemplificar com seus paradoxos é decidir qual caminho leva à verdade, o da razão ou dos sentidos. Pois se analisarmos o mundo com base nos sentidos ou com base na razão, nós obtemos resultados diferentes. E para Zenão, tendo em vista que os sentidos são enganadores e que nós podemos ser facilmente enganados por eles, Zenão termina por dizer que a realidade só pode ser explicada pela razão e pela lógica, que é infalível e não depende de um ponto de vista. Então, meus queridos, vocês viram lá que Zenão, ele vai... Opa! Peraí. Perdão. Desculpa, eu deixei saltar aqui o som. Então, a gente viu aí viu um pedacinho aí, só para confirmar aquilo que nós lemos no texto do Zenão, né? Agora vamos ver o Empédocles, que é um outro pré-socrático. Vamos lá, o texto do Empédocles. Quem está chegando aí, vamos agora ver o Empédocles. Se você fazer pergunta, você pode abrir o microfone e falar, porque eu não tenho como vê-los, não tenho como assisti-los. Enquanto não dá para vê-los. Peraí, deixa eu chegar aqui no... Aqui. Então, o Empédocles, filósofo, médico, místico e poeta Empédocles, nasceu em Aregas, na Magna Grécia, hoje Agrigento. Então é Empédocles de Agrigento. Além de defensor da democracia, ser um defensor da democracia, foi um teórico da evolução dos seres vivos e é considerado o primeiro sanitarista da história. Então, ó, o meu texto aqui sumiu. Eu vou continuar no texto do livro aqui, tá beleza? Então, Empédocles esforçou-se por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Ele tentou reunir as duas. Por isso que ele vai falar dos 4 elementos, né? Aceitava de Parmênides a racionalidade que afirma a existência e permanência do ser. Olha aí. O ser é, né? Mas procurava encontrar uma maneira de tornar racionais também os dados captados por nossos sentidos.
né? Porque Parmênides vai dizer que os sentidos não nos levam ao conhecimento, tal qual, né? Conhecimento do bem, do supremo bem. Heráclito vai dizer que sim, né? A partir da percepção, né? Que as coisas mudam toda hora. E o Empédocles foi tentar reunir esses dois. Defendeu assim a existência de 4 elementos primordiais que constituem as raízes de todas as coisas percebidas: o fogo, a terra, a água e o ar, os 4 elementos. Esses elementos seriam movidos e misturados de diferentes maneiras em função de 2 princípios universais opostos: o amor e o ódio. Ele vai dizer que tem essa luta entre o amor e o ódio, né? Então, ele fala, ó, o amor em grego é filia, responsável pela força de atração e união e pelo movimento de crescente harmonização das coisas, enquanto que o ódio, né, em grego neikos, responsável pela força de repulsão e desagregação e pelo movimento de decadência, de solução e separação das coisas. Para Empédocles, todas as coisas existem na realidade, estão submetidas às forças cíclicas desses 2 princípios, né? Na verdade, é uma relação entre os princípios. Vamos ver, então, o vídeo do Empédocles. Eu encontrei aqui. Aqui está. Já sei, vou desligar aqui e nós vamos ver. Os pluralistas. Com muito emprestado do pensamento eleático, de que o ser não pode vir do nada, ou seja, de que tudo existe e sempre existiu, e que não pode não existir, os pensadores pluralistas, Anaxágoras e Empédocles, se empenharam em entender como esse existir eterno se mistura e se separa. Pensemos assim: se para os eleáticos o cosmos é uma sopa de letras eterna, que sempre existiu e que não faz sentido dizer que ele não existe, os filósofos pluralistas estavam preocupados em entender como essas letras se unem e se separam, montando todas as diferentes coisas que conhecemos. Já que esta sopa não se cria nem se perde, a mudança seria um eterno recombinar de letras, um unir e separar contínuo, que forma todas as coisas que para nós parecem diferentes umas das outras. Anaxágoras era de uma cidade próxima a Mileto. Tinha uma concepção estritamente naturalista do mundo, ao ponto em que houvesse quem o chamasse de ateu. Disse que o Sol era apenas uma pedra de ferro incandescente, e não uma divindade. Segundo ele, há um pouco de tudo em todas as coisas, sendo uma pedra feita em sua maioria de terra, mas também tendo um pouco de fogo, ar e água na sua composição. Acreditava que o universo era feito de pequenas partes indivisíveis que se misturavam de jeitos diferentes para criar o mundo material. Essas partes indivisíveis eram como as letras da nossa sopa cósmica. A mente, para Anaxágoras, teria uma força externa. Imaginem como uma colher que mexe a sopa para que os elementos se movam. Sendo assim, é considerado como o primeiro dualista do pensamento mente versus matéria na filosofia oriental, já que para ele o mundo material e a mente eram 2 tipos de coisa, completamente diferentes entre si, e que juntas formavam o universo. Empédocles é outro filósofo importante do pensamento pluralista. Muito da sua vida ainda está envolto em lendas. Era pitagórico em religião, ou seja, cria na reencarnação que levava à purificação. Para ele, o mundo era composto de 4 elementos básicos: a terra, água, fogo e ar, que se uniam através do amor e se afastavam através do ódio. Assim, o amor transforma os muitos em um só pela atração, enquanto o ódio transforma um em muitos, pela separação. Como ele disse em sua frase, num momento o cosmos se juntou para ser um apenas, feito dos muitos. Em outro momento se dissipou em pedaços, para ser os muitos ao invés de apenas um. Beleza aí, então, Empédocles? Professor, Diga lá. tem gente querendo entrar e não tá conseguindo. Não entendi? Tem gente querendo entrar no Meet, mas não tá conseguindo. Pede para entrar de novo, que naturalmente eu devia estar aqui vendo o vídeo e não consegui Ok. perceber. Vamos então a Demócrito.
já que o meu livro fechou aqui no computador, vamos aqui na leitura. Depois eu vou colocar isso, o PDF está lá nas postagens do Classroom, não tem problema nenhum. Eu vou ler aqui, depois a gente vê o vídeo, depois a gente comenta, que tiver dúvida. Mas vocês estão percebendo que um filósofo, né, olha, pensador originário tem a ver com o outro. Estão percebendo? Tem relação com o outro. Isso é interessante, né? Então vamos lá, o Demócrito, que é o camarada do átomo. Finalmente destacou-se na busca pela arqué, o Demócrito, né? Opa, alguém... Ô, professor, Fala, João. o senhor poderia botar o link desse vídeo que o senhor postou para poder rever depois? Com certeza, vou colocar lá no grupo do WhatsApp, vou colocar no Classroom, você vai ter acesso. Tranquilão. Ok, obrigado. Nada. Então, Demócrito, né, pela busca da arqué, vamos ver qual foi a arqué do Demócrito, né? Um contemporâneo de Sócrates de Atenas, que foi o Demócrito, apesar de ser mais novo do que este, sua reflexão inscreveu-se principalmente dentro da tradição pré-socrática. Ele foi o responsável, junto com seu mestre Leucipo, pelo desenvolvimento de uma doutrina que ficou conhecida pelo nome de atomismo. Então, naturalmente, o professor Bernardo vai falar de Demócrito para vocês, vocês não já falou. Demócrito concordava com a necessidade de plenitude e unidade do ser, como havia afirmado Parmênides. Olha a influência de Parmênides aí, né, nos posteriores, né? O Parmênides vai influenciar diretamente Platão, né? Demócrito concordava com a necessidade de plenitude e unidade do ser, como havia afirmado Parmênides, mas não aceitava que o não ser, o movimento, a multiplicidade, fosse uma ilusão. Para ele, a experiência do movimento era justamente a prova da existência de um não ser, que em sua concepção seria, como veremos o vazio. Então, o Demócrito já vai pensar de outra forma, ele vai considerar esse não ser que o Parmênides está falando, ele vai considerar, peraí, vamos pensar sobre esse não ser do Parmênides aí. Aproximando-se da concepção físico-química e moderna da realidade, sua doutrina dizia de todas as coisas que formam a realidade são constituídas por partículas invisíveis, por serem muito minúsculas e indivisíveis. Por ser muito minúsculas e indivisíveis. Demócrito denominou-as, portanto, átomos, palavra de origem grega que significa não divisível. A negação toma parte de divisão. Como ser parmenídico, o átomo de Demócrito seria uno, pleno e eterno. Então, ele pega o pensamento de Parmênides para construir o seu pensamento, né? Mas ele vai questionar o Parmênides quando ele vai considerar esse não ser que o Parmênides está dizendo. No entanto, para o filósofo, toda a realidade é composta também do vazio, que representa a ausência de ser, o não ser. É o vazio que, segundo ele, torna possível o movimento do ser, que é o movimento dos átomos, segundo a teoria atomista. Sem espaço vazio, nenhuma coisa poderia se mover, argumentava o filósofo. Os átomos seriam homogêneos entre si, isto é, teriam o mesmo ser, a mesma natureza fundamental. No entanto, seriam infinitos em número por sua figura ou configuração, conceito explicado adiante. Nesse sentido, seriam heterogêneos e nunca se converteriam uns nos outros, razão pela qual o atomismo pode ser considerado uma doutrina pluralista também, assim como, né, Empédocles, né, uma pluralidade. A partir de uma coisa ele vai olhar a pluralidade. Há também um dualismo em sua concepção, pelo fato de afirmar que toda a realidade é composta de átomos e de vazio. Mas sabemos que o vazio era entendido por Demócrito como não ser, de modo que não era uma substância, não constituindo, portanto, uma arqué em seu sentido pleno, né? Não era um princípio, né, plenamente. Demócrito também entendeu que os átomos estão em constante movimento, espiralado, chocando-se uns com os outros ao acaso. Nesses entrechoques podem atrair-se e aglomerar-se, ou repelir-se e separar-se. Olha aí, aquele aspecto lá que o Parmênides fala, né? que o Empédocles fala, né? Do amor e do ódio. Esses entrechoques podem atrair-se, né? Quando os átomos se aglomeram, sempre com certo vazio entre eles para se realizem sua movimentação eterna, formam-se os distintos corpos,
com suas qualidades específicas que nossos sentidos percebem. As distintas e infinitas composições dos átomos eram explicadas por Demócrito de acordo com 3 fatores básicos: a figura, a ordem e a posição. Então, vamos ver que significa isso. A figura, a forma geométrica de cada átomo que compõe o corpo, bem como sua grandeza e seu peso. Assim, o átomo de figura A é diferente do átomo da figura B. Então, A e B, né, tem diferenças, ele vai denominar diferenças, né? O fogo, por exemplo, seria um aglomerado de átomos de mesma figura, todos redondos, pequenos e leves, de acordo com Demócrito. A ordem, né, a sequência espacial dos átomos de mesma figura, que compõem o corpo. Assim, A e B, diferentes de B e A. Posição, a situação de cada átomo em relação às coordenadas espaciais. Então, né, tem todo um pensamento, uma estrutura, né, que Demócrito vai desenvolver. Os pensamentos e a alma eram explicados de maneira semelhante, pela aglomeração de átomos mais leves e sutis. E o nascimento e a morte não existiriam no sentido de uma geração ou corrupção da matéria, isto é, transformações qualitativas. Seria apenas o resultado da união ou separação de átomos, e estes se manteriam sempre os mesmos eternos. Daí a afirmação de Demócrito de que nada nasce do nada, nada retorna ao nada, tudo tem uma causa, e os átomos seriam a causa última do mundo. Seria, né, a gente pode dizer que o arqué do Demócrito é o átomo. Por essa razão, o atomismo passou a história como uma teoria mecanicista, pois explica tudo a partir dos átomos e seus movimentos. No mecanicismo, a sucessão dos acontecimentos é necessária, no sentido de que segue uma lei natural que a determina, mas ocorre ao acaso, no sentido de que não tem um projeto ou finalidade, não que não tem uma causa. É como o mecanismo de uma máquina que não define nada, apenas funciona de acordo com as leis físicas. Assim, devia pensar Demócrito quando disse que tudo que existe no universo nasce do acaso ou da necessidade. Então, vamos para o nosso vídeo de Demócrito. Atomismo. Demócrito e Leucipo, considerados os 2 atomistas mais importantes. O que faz o atomismo se destacar entre as outras escolas pré-socráticas é que, diferente dessas, sua visão de mundo se mostrou correta, até que se prove o contrário pela ciência moderna. Hoje sabemos que tudo não é feito de água ou fogo, nem de ar comprimido ou de uma mistura de terra, água, fogo e ar com uma pitada de amor e ódio. Mas é feito de uma substância material indivisível e presente em toda a matéria: o átomo. A teoria atomista basicamente dizia que o mundo era composto de 2 coisas: átomos ou vazio. Nesse sentido, parecido com o pensamento de Parmênides, de que algo ou existe ou não pode existir. Como os átomos são materiais, coisas físicas, fica mais ou menos assim: ou as coisas são físicas e formadas por átomos, ou elas simplesmente não são e não existem. Agora, divergindo do que achava Parmênides, os átomos estão em constante movimento. Esses átomos têm como principal característica serem indivisíveis. Não tome corte ou divisão. Todo átomo tem infinitas variações em formas e tamanhos, e são sólidos. Esses pequenos pedaços de matéria vagam pelo espaço, e por vezes se chocam e se unem, formando substâncias maiores. Leucipo e Demócrito levavam o materialismo ao extremo. Não só objetos inanimados, como pedras e madeira, eram compostos de átomos, mas a própria alma. Uma ideia que ilustra isto é que, segundo eles, o conhecimento chegava aos nossos sentidos como pequenos átomos, e eram agrupados em nossa alma como um novo conhecimento. Até os deuses eram seres materiais, porém muito grandes, tendo que se mostrar aos nós humanos como uma forma similar à nossa. Estes seres gigantes eram bons ou maus, e sabiam do passado e do futuro, e se mostravam para nós em visões e sonhos. Ou seja, até os deuses eram feitos de átomo. Mais uma vez, vemos aqui uma diferenciação entre o senso comum e o senso crítico, em uma forma mais antiga. Segundo Demócrito, haviam 2 tipos de conhecimento: o conhecimento bastardo e o conhecimento
verdadeiramente nascido. O primeiro vindo puramente dos sentidos, e o segundo de ponderação racional. Outro ponto importante dessa linha de pensamento é o determinismo. Tudo o que fazemos é feito de algum disparador material, e não do nosso livre-arbítrio. Tudo o que existe no universo é fruto do acaso. Demócrito. Ô, Professor, professor, esse microfone ligar o tá microfone. Perdão, desculpe. Ah, Esqueci. Então, esses que nós vimos agora foram influenciados por Parmênides, vocês, né, perceberam, né? Por quê? Parmênides é um filósofo, ou um pensador originário que vai fundamentar a identidade, a permanência das coisas. Então, esses próximos, eles pegaram um pouquinho do Parmênides, né? E desenvolveram as suas próprias, questionando, mas pegaram de lá. Você vê que esse último que nós vimos agora, né, o Demócrito, vai falar dos caminhos da ilusão e da razão, né, que Parmênides falou lá. E o Platão, depois de Sócrates, Platão, o que o Platão vai dizer? Né? Que os sentidos não vão nos levar ao conhecimento verdadeiro. Influência de Parmênides. Então, né, a aula de hoje foi sobre esses três pré-socráticos, né, tirando um pouquinho da dúvida lá do Parmênides, e vocês percebem que eles têm relação uns com os outros, né? E aí, o que vocês acharam? Beatriz, diga aí lá. Temos 15 assistindo? Meu Deus. Eu gostei. Foi bem mais simples de Bem entender. Pois é, agora ficou mais redondinho, né? Sim, ficou mais fácil. Beleza, que bom. Legal. Vou pedir para que vocês coloquem aí o nome de vocês e a turma, para poder ficar gravado, né, a presença de vocês. Assim que terminar aqui, se ninguém mais tiver dúvida ou pergunta ou comentário, eu vou postar essa aula, né? Vou postar lá no Classroom esses links desses vídeos que eu passei. Vou colocar no Classroom também e no WhatsApp. Se quiser fazer uma pergunta, um comentário. Que bom que tá todo mundo aí. Nicolas, Luiz Felipe, Lucas, Karen. Olha, Karen, Natália. Fala! Qual foi a importância da teoria atomista para a filosofia? Então, para a filosofia, olha, na verdade, isso vai... Eu acho que mais, não é só para a filosofia, eu acho que para a ciência, né, Beatriz? Que a química, né, vai beber lá nessa fonte, né? O cara foi o primeiro a levantar essa bola da possibilidade, né, da existência, de pensar a realidade a partir de pequenos átomos, né? Então, acho que a ciência que vai ser uma contribuição para a ciência, né? De modo geral, né? A filosofia, na verdade, nesse período, né, que nós estamos falando aqui, é misturado, né? Filosofia, ciência, literatura, né? É uma coisa só, porque eles, né, como nós já falamos, né, eles estão buscando a arqué, o princípio de tudo que existe, né? Então, está tudo misturado. Então, te respondendo, eu acredito que seja uma contribuição para o desenvolvimento da vida, né? Acredito. Respondido? É verdade, né, professor? É verdade. Imagina, o cara lá sem nada, o camarada levantar uma bola dessa, né? Impressionante isso. E até hoje, né, a gente trabalha com essa concepção. Pode pensar até que é ilusão às vezes, né? Pensar até que é ilusão da vida, assim, mas não é. Sim, ainda que a química e a ciência, né, vão fazer variações, né? Mas é a partir dessa ideia principal é que vão desenvolver as outras coisas, né? Dentro lá do átomo, descobriram que tem outras coisas, então, mas precisou o sujeito lá pensar e isso para os outros desenvolverem e descobrirem outras coisas, né? Mas, ô, professor, o átomo é feito de quê mesmo? De matéria, né? Feito de matéria.
Sim, É o quê? Mas quais são os tipos de matéria que eles são feitos? não entendi a pergunta. O átomo é feito de matéria, certo? Pô, mas a gente pode, hoje, eu acho que a gente pode dizer que são matérias subatômicas, que não dá, que são invisíveis a olho nu, né? É Ah, subatômico, certo, né? certo. Tem até um filme, se vocês puderem ver, que é muito interessante, que lança a mão dessa ideia do universo subatômico, que é o Homem-Formiga. Assistam. Verdade, verdade. Pior que ele fala muito disso mesmo, explica muito. Aí tem uma parte também que ele, tipo, que sobrecarrega a roupa que ele tem para poder atingir esse átomo o invisível, entendeu? Exatamente, esse Que é universo o que é tipo um espaço subatômico. contínuo do tempo, Aí entendeu? exatamente, vai entrar numa outra parada aí, né? É muito engraçado mesmo, isso é Tem a ver com, verdade. tem a ver com isso que você falou, com certeza. Então, respondendo de novo a Beatriz, a importância do pensamento do Demócrito, né? Ele vai influenciar toda a ciência, né? Todo o pensamento, ciência, física, né? A química, né? É um negócio impressionante. Mas isso nasce da filosofia, né? Que coisa linda. Alguém mais quer comentar, perguntar? Estamos aí, mais uns 10 minutinhos para terminarmos. Que a aula agora está mais compacta, né? Vocês viram que eu estou fazendo um outro formato. Fica mais legal. Todo mundo escreveu o nomezinho aí. Beleza, isso é bonito. Então, meus queridos, vou fazer assim. Nos despedimos aqui, como foi a última aula dos pré-socráticos. E aí, semana que vem, nós nos encontraremos novamente para ter mais um agradável encontro de filosofia. Beleza? Ok, tchau, professor. Um abraço. Obrigado, João. Ah. Tchau, professor. Valeu, Bia. Valeu, Luiz.